meninos, e aí, como vocês estão? Espero que tudo bem. Bom, hoje o tema é sobre como criar metas me tornou uma esteticista 10x. Como assim, Anny? O que é isso? Vou falar pra vocês daqui a pouco. Mas antes, peço para que se inscrevam, curtam, compartilhem, porque isso faz o meu canal crescer e que outras pessoas comecem a me seguir, a chegar esse conteúdo para essas pessoas, que é um conteúdo riquíssimo que eu estou trazendo aqui para vocês, muito importante e que eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas a conseguirem alcançar os seus objetivos de forma mais rápida na área da estética, tá bom? Então, façam isso que eu agradeço desde já. Então, vamos lá, sem mais delongas, o que é... e antes de tudo, peço que vocês me sigam também nas outras redes sociais, @AnnyGuimarãesAesthetics. Então, vamos lá. Como ter metas me tornou uma especialista 10x. O que acontece? Quando você tem meta, como vocês sabem, uma meta, só que assim, tem que ser uma meta tangível naquele momento, né? Porque tem metas você tem que ter metas daqui 1 ano, daqui 5 e daqui 10 anos, por exemplo. Ou até mesmo meta daqui 3 meses, se você quiser entrar para se você quer ser realmente uma empresária, uma esteticista que vai ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje, por exemplo. Então, você tem que ter metas. E metas de pequeno, né, de médio a longo prazo também, né, pequeno, médio e a longo prazo. Então, você tem que ter esses tipos de metas, senão não adianta, a sua empresa não vai para frente. E também não são metas que você só tem que ficar pensando, né, só, ai meu Deus, pensei aqui, pronto. Porque o pensamento, ele vai embora. Agora, se você pega um papel e escreve, gente, isso aí é excelente. É batata, assim, você consegue realmente atingir aquele objetivo. Mas você tem que pensar naquilo, você tem que escrever, você tem que visualizar aquilo ali. E foi a partir do momento que eu entendi isso, que eu tinha que ter meta, que eu comecei a alavancar a minha carreira. Porque até então, eu achava que era simplesmente fazer um curso com técnicas e mais técnicas mais, vamos dizer assim, avançadas e não sei o quê. E o que eu via é que ainda assim eu tinha as melhores técnicas, eu tinha os melhores resultados, mas eu não atraía cliente. Assim, atraía, mas era cliente que também não queria pagar o preço, vamos dizer assim, do que valia o meu tratamento. Porque se eu me dediquei tanto, né, se eu estudei tanto, e eu pensava, gente, mas a pessoa não quer pagar pelo preço do meu tratamento, sendo que pra mim tá barato. Se eu for olhar na minha cabeça, na minha mente, eu falo, não, isso aqui tá barato demais. Pelo tanto que eu já estudei, pelo tanto que eu já me dediquei, pelos resultados que eu proporciono, isso aqui tá muito barato. Mas eu não entendia, é que eu não tinha uma meta de pessoa que eu queria atingir, né? Um cliente que eu queria atingir. Eu não tinha isso na minha mente, claro. Eu só queria atender. Mas nem todo mundo vai querer pagar pelo preço, né? Então foi aí que eu comecei a entender. Falei, não, então a partir de agora eu vou começar a criar algumas metas de pessoas que eu quero atender, de como eu quero, de quanto eu quero ganhar, do que eu quero, vamos dizer assim, pessoas que eu quero que venham para trabalhar comigo, né? Porque no começo, para todo esteticista é do mesmo jeito, a gente começa sozinho. E o empreendedorismo, querendo ou não, ele acaba sendo um pouco solitário muitas das vezes. Mas ao mesmo tempo, também tem pessoas para te ajudar. No começo, provavelmente não vai ter. Mas com o tempo, quando você for conseguindo se organizar, né, atingir suas metas, você vai começar a entender aonde que você pode investir, o que você não deve investir, se você deve ou não deve fazer aquele curso, aquela técnica. Porque o que eu vejo também é que muitas esteticistas cometendo o mesmo erro que eu. Que no começo eu queria fazer, eu só fazia curso atrás de curso e não entendia porque eu não tinha cliente. Eu tinha, mas
uma ou outra, um gato pingado, e quando vinha ainda era cliente que geralmente me estressava, não queria pagar pelo preço, como eu disse. Então, assim, a partir do momento que eu falei, não, é essa persona, por exemplo, né, é esse objetivo aqui, é essa meta que eu quero ganhar tantos por mês, e é esse tipo de cliente que eu quero atender. A partir do momento que eu fiz isso, aí sim, aí eu comecei a atrair mais clientes daquela forma, que eu gostaria de atender, e também deixei claro que era isso. Porque muitas vezes, se eu atendia esse tipo de pessoa, é porque eu aceitava, eu deixava passar. Eu simplesmente falava, dá nada não, porque eu vou ganhar o dinheiro, né? Tô precisando do dinheiro, então eu vou atender fulano. E aí eu só tinha dor de cabeça. Era eu atender que eu tinha dor de cabeça. E aí a saúde vai pro beleléu, daqui a pouco você não tem cliente, você não tem saúde, você não tem nada. Então tenha objetivos. Quando você tem isso bem claro na sua mente, é muito mais fácil de você alcançar. Eu falo isso hoje, mas até pouco tempo atrás eu não tinha eu não tinha metas. Eu fui ter meta ali no começo do ano passado, talvez, que eu comecei a escrever mesmo as minhas metas, que eu falei, não. Aí eu vi que minha vida mudou completamente, assim. A vida da gente muda. E no meio do ano, eu coloquei, né, uma palavra como meta também, né, que é uma palavra que, na verdade, é um gesto que eu gostaria de fazer, que é, por exemplo, a disciplina. De ter mais disciplina, para eu poder me organizar melhor e tudo mais. Então, a partir do meio do ano ali, eu comecei a ter mais disciplina. Comecei a fazer pequenas coisas que eu percebi que era disciplina, porque isso aí, o meu cérebro entendeu que era disciplina, e aí eu comecei a fazer mais daquilo. Comecei a ter mais resultados naquilo ali. Que mais? Eu comecei a entender aonde o que é que eu deveria fazer, aonde eu deveria estar, com quem eu deveria estar. Comecei a entender mais sobre coisas do universo, né? E que vai ser uma masterclass de como você conseguir controlar o melasma do seu cliente a partir de 15 dias, se tornar uma especialista em melasma e ainda faturar até 10 vezes mais do que você fatura hoje, né? Então, para quem tem interesse, se inscreve aqui no link que vai estar aqui abaixo na descrição. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque vai ser uma aula que vai ter só ouro. Vai ter muita coisa boa e gratuita, tá bom? Gratuita. Então vamos lá. O que acontece? Como ter metas fez com que eu me tornasse uma especialista 10x, né? Uma pessoa que ganha 10 vezes mais do que eu ganhava antes. O que eu vou falar aqui pra vocês pode parecer clichê, mas é algo que a nossa mente tem que estar ouvindo o tempo todo. É o tempo todo, porque senão a gente esquece, a gente deixa de lado, tá? Que é o quê? Você fazer metas pequenas, médio e a longo prazo. É você entender quais são as metas que você precisa para você atingir tal objetivo daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 3 meses, enfim. Então você tem que ter em mente que quando você tem objetivos, quando você tem metas e que você corre atrás delas, que você faz com que aquelas metas realmente aconteçam, você vai ter o resultado que você merece, porque a gente é a tal da lei universal, uma das leis universais, né? Que é o que você planta, você colhe. Então, o que acontece? Quando eu comecei na área da estética, e eu já falei isso aqui algumas vezes, eu era uma pessoa que não tinha um objetivo, não tinha uma meta. Na verdade, a minha meta era o quê? Encontrar um tratamento que eu conseguisse ter resultados em pouco tempo e que as minhas clientes sairiam satisfeitas. Porque o que eu mais ouvia, muitas das vezes, é o que a maioria das clientes falam, e até mesmo as clientes falam pra gente. Eu não tenho, eu já percebi que não tem resultado, tem que demorar, sei lá, 1 mês pra você ter um resultado bom. Quando que eu vou ter resultado, né? Sempre tinha essa pergunta. Ou então a pessoa voltava, não vi nada de diferença.
né? Via, voltava, não vi nada diferente. Às vezes a diferença estava teve diferença, uma diferença pequena, mas teve. Mas ainda assim não era nada que impactasse uma pessoa. Então foi aí que eu comecei, e o que eu fiz, né? Com essa loucura, com a ansiedade de ter alguma coisa que desse certo, gastei muito dinheiro com muito curso. Não que curso, tá, gente? Eu sempre falo, conhecimento nunca é demais, conhecimento é algo que ninguém vai te tirar. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que saber a hora de investir e quando investir. Eu fiz um monte de curso que hoje eu nem exerço, né? Eu nem faço nada, vamos dizer assim, com relação àquilo ali. Tudo bem que, é igual eu falei, né? Tem muita coisa que foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, não faz diferença na minha vida. E aí eu penso, nossa, gastei uma grana boa, sendo que se eu tivesse um objetivo, né? Falasse, não, o que eu quero tratar? Igual quando eu comecei que eu me tornei especialista em melasma, foi justamente por isso. Porque veio uma luz que eu estava super, na época, né, eu estava muito ansiosa, porque eu atraía muitas clientes, mas eram clientes que não queriam pagar o preço do meu tratamento. E eu falava, gente, mas caramba, eu me dedico tanto, eu vou atrás tantas vezes, né, de ter um bom resultado para aquela pessoa, já gastei tanto, porque tem cliente, tem esteticista também que não tá nem aí, só quer saber do dinheiro, né? No meu caso, não, eu queria, é óbvio que o dinheiro era importante, mas eu queria muito que aquela pessoa tivesse um resultado, porque para mim também não fazia muito sentido eu receber por uma coisa que a pessoa não tava tendo resultado, né? E eu sei que também muita coisa não depende de mim, mas pelo menos eu saber que eu fiz a minha parte, que eu fui, que eu, né, dos meus 50% eu doei os meus 100%, pra mim tava excelente. Só que eu não tinha um tratamento que eu falasse assim, não, esse tratamento eu confio e esse tratamento eu sei que vai dar muito bom resultado, né? Não tinha um tratamento na época assim. E eu fiquei, o que eu vou fazer, né? Então eu fazia um monte de tratamento, um monte de curso, um atrás do outro e tal, e comecei a atrair muitas pessoas, mas pessoas que não, como se diz, não valorizavam o meu trabalho. E eu falei, não, tem alguma coisa errada aí, eu tenho que ver o que eu tô fazendo. E aí foi quando eu, graças a Deus, encontrei, né, a minha mentora e me tornei especialista em melasma. Foi quando eu comecei a ir atrás disso e tal. E também porque antes disso tinha uma amiga minha que ela tinha melasma. E ela falou assim, Anne, já tem mais de 4 anos que eu trato meu melasma, ninguém consegue ter resultado com ele e tudo mais. Eu falei, então vamos tentar, né? Eu amo o desafio, nunca tinha ouvido falar de melasma, mas eu via no rosto dela e tal, e eu falava, gente, eu não tenho nada pra isso, né? Não tem nenhum tratamento, então vou correr pra saber. E foi quando eu comecei a correr atrás né, sobre melasma. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei como objetivo que aquele tratamento, né, que aquela doença, vamos dizer assim, né, o melasma, seria o meu objetivo, que eu queria tratar aquelas pessoas, porque eu comecei, depois que você começa, né, a observar as coisas assim, você começa a estudar mais, eu observei que tinha muitas pessoas que se sentiam muito mal por causa do melasma. Pessoas que entram em depressão e tudo mais, e que tinha muito médico que já tinha desistido do melasma. Falava simplesmente para cliente, muitos clientes chegavam em mim e falavam assim, meu médico falou que isso não tem cura não, que não adianta eu ficar mexendo com isso não, eu vou usar Doquinoniton e pronto. E vou fazer isso, ou então, vou deixar isso pra lá, depois quando eu tiver mais velha, quem sabe ele sai, né? Eu falo, mas eu não me conformava com isso, eu falei, mas como assim, né, que a pessoa tem que viver com uma mancha no rosto, sendo que ela nem gosta daquela mancha, como que ela não, né, como que não tem algo que ela possa estar fazendo? Nesse mundo tão, né, de tanta tecnologia, como assim que não tem? E aí foi quando eu comecei a colocar um objetivo atrás do outro, né, em questão de, agora eu já tenho um tratamento que é muito bom. Antes de encontrar essa professora, essa mentora, eu encontrei outra professora. E fiz o tratamento dela, muito bom, inclusive. Só que ainda assim não era o que eu queria, porque era um tratamento mais superficial, que dava resultado, mas que eu não conseguia controlar por muito tempo. A minha cliente logo voltava o melasma. E aí eu comecei a colocar o objetivo. Falei, não, peraí, então eu quero um tratamento
escrevendo, tá? Isso aqui é o que eu tô mostrando pra vocês. Eu escrevi, eu quero um tratamento que eu consiga controlar por muito mais tempo, por meses, por anos, o melasma da minha cliente. Ah, não, eu quero Depois depois que eu encontrei esse curso, vi que era um curso muito bom, que realmente eu tava conseguindo controlar. Aí começou a surgir outras questões. Não, mas isso, mas aquilo. Então eu comecei a colocar objetivos, né? Eu quero ganhar tantos por mês, né? Porque isso também faz parte, eu quero ganhar tantos por mês através do protocolo ou do método Skin Peel, que é o meu método. E por exemplo, porque eu atendo das duas formas, tanto presencial quanto online. Então eu falava, eu quero ganhar online, né, da forma online, tantos por mês, da forma presencial, tantos por mês, por exemplo. Ou então, eu quero ganhar 50 mil por mês, todo mês, né? Tipo, 50 mil por mês com esse método. Então, assim, é você entender. E depois que eu comecei a ter resultados, eu sempre, desde a escola, eu gostava de ensinar o que eu sei, né? Tudo que eu sabia, eu ensinava para os meus amigos da escola ou da faculdade, enfim. Então, se eu sabia alguma coisa, eu não tinha essa coisa, eu vou guardar para mim porque só eu tenho que saber. Não. Eu sempre gostei disso. Então, foi quando eu comecei a observar, falei, um objetivo bom seria eu me tornar professora, eu me tornar mentora. E foi aí que eu comecei a colocar ele também como objetivo. Esse ano de 2022 foi um pouco complicado, porque eu mudei 3 vezes a minha equipe, justamente para encontrar uma equipe que iria atingir esse objetivo junto comigo, né? E que foi agora no final do ano que eu encontrei. E que a gente vai fazer agora, né? A partir de janeiro, a gente vai fazer lançamento perpétuo, enfim. A gente tem vários objetivos de cursos, enfim, de esteiras, de produtos, tem várias coisas que estão vindo, mas tudo foram o quê? Objetivos que eu fui colocando no papel e que eu não fiquei, vamos dizer assim, teve época, obviamente, que eu fiquei ansiosa, muito pensando, ai meu Deus, eu preciso logo fazer isso e isso aqui, eu sempre, né, tinha esse pensamento, nossa, eu preciso para amanhã terminar isso aqui, para eu poder ter esses resultados, para eu poder alcançar meus objetivos. Mas eu nunca entendi que objetivo e meta, né? Você tem que ter sim prazo, você tem que sim ter uma data para você alcançar, mas eu não colocava uma data, eu só colocava lá e deixava, né? Eu só colocava lá e a Deus dará, tipo, um dia eu faço isso aqui, um dia eu alcanço isso aqui. Não era uma coisa que eu tinha na minha mente, não, eu tenho até tal dia para alcançar. Se eu não alcançar, vamos por outro dia para eu alcançar. Mas eu vou sempre estar ali tentando, né? Tentando alcançar aquele objetivo, de uma forma ou de outra. Não deu certo de um jeito, vamos tentar de outro, né? Então isso é muito importante você ter essas metas, porque foi a partir daí, quando comecei a ter meta, que eu comecei a entender onde que eu estava errando, né? Quais as metas que eu tinha que atingir para alcançar tal meta que eu queria, que eu comecei a ganhar mais. Que aí eu me tornei uma pessoa que começou a ganhar muito mais do que ganhava lá no começo da carreira. Que é aquela Anne que ganhava, sei lá, eu não sei falar agora, assim, né? Mas no começo eu não pagava nem o meu aluguel, eu trabalhava de comissão. Depois que eu fui, né, que eu comecei a trabalhar para mim mesma, assim, eu trabalhava para mim, mas eu trabalhava para pagar o aluguel, eu trabalhava de comissão. Então, quando você tem meta tangível e que você consegue enxergar aquela meta, você consegue sim, o ganhar mais vai ser só uma consequência daquilo. Só que você tem que ter essa meta. Você tem que ver aonde você tá errando. Não, peraí, igual eu também esse ano, que tá passando, né, no caso, eu peguei, o ano que passado, na verdade, porque isso aqui vai em janeiro. É porque eu tô gravando outro dia, por isso que eu tô aqui pensando, ai meu Deus. Então, esse ano passado, né, no ano de 2022, o que que eu fiz? Eu peguei, né, e dividi também a minha conta.
É outra coisa, era um outro objetivo que eu tinha. Dividir a minha conta, né? A minha conta pessoal da minha conta profissional. Isso é muito importante, gente. Isso é, assim, acho que é mais importante até do que tudo que eu já falei aqui. Uma das coisas, né? Por quê? Porque se você não faz isso, você acaba cometendo o erro de muitas outras empresas que acabam falindo justamente por isso. Porque não tem essa divisão. O da empresa é o da empresa. Não é seu. O da empresa é para investir na empresa. É para fazer as coisas para a empresa. Para investir em tráfego, investir em profissionais para trabalhar com você. Investir na estrutura da sua empresa, enfim. É da empresa, não é seu. Então, se você faz isso, e isso era um dos meus objetivos também, uma das minhas metas ano passado era essa. E eu fiz. Eu fui lá, pra vocês verem, um ato tão besta, mas que depois eu fiquei pensando, falei, pelo menos eu fui corajosa e fiz, né? Porque tem muita gente que não vai fazer isso. Que é ir lá no banco e pedir pra fazer uma outra conta pra sua companhia. As pessoas não têm essa coisa. Vou lá fazer uma... Não. Ai, que preguiça, amanhã eu faço. Não, depois eu faço. Depois. Aí vai deixando pra depois. Quando vê, passou 2 anos da empresa e a empresa faliu. Por quê? Será por quê, né? A pessoa não tinha objetivo, a pessoa não tinha meta. Porque a meta, ela não deixa você ficar só colocando pra depois, né? Você colocar pra depois, um dia ou outro, que às vezes você tá mal, tudo bem. Mas você sempre tá colocando pra depois, procrastinando, né? Amanhã eu faço. Depois eu faço. Isso não vai dar certo. Você não vai ter resultado. Não vai ter resultado que você quer. Então, o objetivo, ter a meta, por mais simples que seja, é importante para você se tornar uma especialista ou uma esteticista 10x. Para você ganhar até 10 vezes mais do que você ganha hoje, né? É você entender aonde que você precisa de meta. É botar mesmo no papel, peraí. Então é isso. Olha, né, qual que é o momento que você precisa... qual que é a área da sua vida profissional ou pessoal que você precisa melhorar. Ano que vem eu quero ter uma terapeuta, coloca isso como meta, porque isso vai te ajudar também. Inteligência emocional é muito importante para nós empresários, tá? Não, eu quero melhorar, eu quero ter um contador, vamos supor, sei lá. Enfim, para minha empresa eu preciso de um contador, então coloco como meta o que né, quer ter um contador, o que aí você vai começar a observar o que você precisa para chegar até o momento, vamos dizer assim, para você ter um contador, qual o dinheiro, a quantidade da quantidade de dinheiro que você precisa para estar pagando esse contador, enfim, tem várias coisas, tá? E não fica deixando para depois, coloca no papel mesmo, porque isso vai te tornar uma excelente profissional, uma profissional que realmente consegue enxergar a verdadeira situação, né, de como está a empresa dessa pessoa. Porque às vezes a gente fica muito no mundo da lua e aí pensando só na questão da técnica e deixa a empresa de lado, a parte empresarial que é super importante, né? Também a parte de vendas. Eu preciso de alguém para me ajudar a vender. Não, eu mesma vou fazer, mas mais para frente eu vou precisar de alguém para vender. Então eu vou estudar um pouco mais sobre vendas. Enfim, é colocar objetivos e metas. E também não é sair colocando um monte de meta e querer fazer tudo de uma vez. É uma meta por vez. Isso aqui, peraí, então eu vou conseguir. E sempre tenta atingir aquela meta que vai conseguir fazer com que as outras metas sejam mais fáceis, por exemplo. Ou então, eu quero ganhar 50 mil, mas para eu ganhar 50 mil eu preciso de ter um bom vendedor. Então, o que eu preciso para ter um bom vendedor, né? Aonde que eu preciso ir para ter um bom vendedor, né? Como que eu faço para ter um bom vendedor? E começar a ir atrás dessas formas, do que você precisa. Enfim, é colocar metas. Isso aí, ter meta é muito importante. Mas metas tangíveis também. Não vai colocar meta, sei lá, de ir pra Lua no ano que vem. Morar na Lua, sei lá, visitar a Lua. Não é isso, gente. É coisas tangíveis, né? Ano que vem, hoje eu ganho 5 mil reais ou 5 mil dólares por mês. Mas ano que vem eu já quero ter uma mansão. Se você conseguir, vai ser maravilhoso, mas é muito difícil, né?
de uma hora para outra você já tem um dinheiro para uma mansão. Enfim, aí é de cada um, tá? Isso aqui é só uma sugestão do que eu fiz para me tornar uma esteticista 10x e porque eu também quero que você faça isso. Então, coloque isso no papel, na mente. Aproveita que tá no começo do ano ainda, tá? Já começa a mexer os pauzinhos para vocês verem o que vocês precisam para atingir os objetivos que vocês realmente desejam atingir e mão na massa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês gostaram e que tipo de meta que vocês já alcançaram ou que desejam alcançar, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz de ler os comentários de vocês. E para quem deseja me ajudar também a crescer aqui cada vez no meu canal, peço que vocês compartilhem, curtam e se inscrevam no meu canal para ajudar o meu canal a crescer cada vez mais, tá bom? Um beijo e